E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? A Petrobras anunciou um caminhão de dividendos no final de julho e muitas pessoas ficaram naquela. E agora? Será que é o momento de comprar ação? Será que é o momento de vender a ação? Será que é o momento de ficar neutro? Então a gente vai trocar uma ideia. Eu vou dar a minha opinião sobre a Petrobras e sobre esse tema de distribuição, que foi uma distribuição bem relevante, chamou muita atenção dos acionistas e muitas pessoas ficaram naquela. Falou de dividendo, né? A galera já se empolga e fica na dúvida, né? Então a gente vai trocar uma ideia sobre esse tema. Dá o like aí, se inscreve no canal, dá essa moral aí pra gente conseguir atingir mais pessoas e continuar trazendo um vídeo bacana aí pra vocês. Bora lá! Bom, galera, se a voz estiver meio estranha é porque eu tô meio doentinho, né? Então já viu, a voz tá meio que sumindo, de repente ela vem, então fica essa voz aqui meio que de locutor, fechou? Mas a gente vai trocar essa ideia. Então, meus queridos, estamos aqui na Suno Notícias, só para a gente visualizar esse fato aqui, Petrobras, Petro 4, você também poderia estar investindo pela Petro 3, mas daí poderia mudar alguma coisa na distribuição, pagará dividendos de 6,73 por ação. Aí quando a gente pega esse valor de dividendo e divide pelo valor da ação que fechou no último pregão em 34,87, e multiplica por 100, a gente vai chegar numa proporção de dividend yield do valor distribuído para o valor de cotação atual de 19%, que seria algo insano você receber 19% de dividend yield, principalmente. E se você investisse agora, você ia ter praticamente 10 dias de valor aplicado e iria estar recebendo esse dividend yield. E esse valor era muito maior, porque ao longo desse período, após a divulgação, o preço da ação já se valorizou um pouco. Então esse yield era muito maior para quem já detinha as ações. Então muitas pessoas ficam naquela, e agora? Será que eu compro para poder receber o dividendo? Será que eu não compro? E agora o que eu faço? Então eu vou dar a minha opinião aqui para a gente trocar essa ideia. Bom, galera, estamos aqui no Status Invest. Se você ainda não conhece, é uma ótima ferramenta para tu fazer suas pré-análises de investimento. Para quem não conhece, o ticker da empresa é PETR4. Se você for comprar no mercado fracionário, ou seja, entre 1 a 99 cotas, você só precisa colocar o F na frente, beleza? Então a gente consegue acompanhar aqui que a mínima das ações foram de 18,16, a máxima é a atual agora de 34,87, principalmente após esse anúncio de distribuição de dividendos, e o preço atual, claro, 34,87. A gente consegue ver que o dividend yield total acumulado dos últimos 12 meses, ou seja, com outros pagamentos de distribuição que foram efetuados, dá um total de 33% referente a esse valor de 34,87. Porém, quem comprou em valores menores tem um dividend yield muito maior do que isso, e esse valor chama a atenção dos investidores. Mas o que eu queria trocar ideia com vocês é o seguinte: esse anúncio ele foi por volta do dia 28, ou seja, o valor da ação já estava aqui em 32,29. Ou seja, quem investir agora já teria perdido, em tese, 2,50 mais ou menos de dividendo, porque ao longo dessa valorização aqui, o preço da ação sobe. Então, meio que o valor que você vai estar pagando, você vai estar perdendo um pouco desse dividendo de 6,73, se não me engano, porque, tecnicamente, você está pagando mais caro pela ação, então você vai ter um dividendo menor. Um dividendo menor e um dividend yield menor ainda. Lembrar que muita gente acaba não sabendo, após passar essa data de fechamento, onde você teria o direito dos dividendos, a própria cotação de Petrobras no home broker, onde a gente utiliza para comprar, fazer compras e vendas de ações, ela já vai ser ajustada a menor com esse valor de 6,73, ou seja, muitas pessoas acabam investindo simplesmente pelo dividendo, mas se esquecem desse fato que o preço da ação vai retroceder e dali para frente é simplesmente uma questão de fluxo. Você pode ter uma valorização da empresa, caso algumas pessoas entendam que ela faz sentido. Você pode ter uma desvalorização da empresa, caso muitas pessoas tenham comprado justamente para auferir esse lucro do dividendo e despejam a ação após isso. Então você sofre essa questão de variação. Quando a gente desce aqui na parte dos indicadores da Petrobras, realmente, ela tem indicadores muito interessantes. Ela tem um dividend yield muito chamativo. Quando você olha um preço-lucro muito reduzido, o preço-lucro seria que em 2,82 anos, ela praticamente gera de lucro o valor da Petrobras. Então, assim, é muito curto esse espaço de tempo. A questão de dívida, a empresa praticamente não está endividada e está com margens extremamente interessantes. Um ROI atrativo de 40%, um ROIC de 30%, margem líquida de 28,42%, ou seja, quando você olha somente para os indicadores do último ano, é extremamente
Interessante. Porém, você tem que tomar cuidado. Por quê? Por ser interessante, ele acaba enviesando muita gente. Então eu acredito que você tem que olhar aqui e não olhar só para essa foto e olhar para o cenário total. Por quê? O que está te levando a comprar essas ações da Petrobras? É só pelo dividendo? Então eu acho que você tem que repensar. Ah, não, eu quero ser parceiro da empresa, eu gosto da empresa, eu gosto do ramo de petróleo e tudo mais. Aí tudo bem, você pode até avaliar. Mas por que eu tô te dizendo isso? Quando a gente olha essa foto aqui, é muito bonito. Mas quando a gente vem aqui no histórico de dividend yield, ó, a gente consegue ver que não foi muito agradável ao longo do tempo, em um período de 10 anos, beleza? Aqui em 2014, um yieldzinho de 10, e depois foi só sem yield, yield reduzido, e aqui em 2021, 22 que o negócio começou a ficar interessante. Quando a gente olha na questão de preço-lucro também, a ação, ó, nem sempre trabalha em preço-lucros interessantes. Quando a gente vem na parte do ROI aqui da empresa, ó, a gente vê que é um ROI que muitas vezes está abaixo da taxa de juros do país, um ROI negativo em outros cenários. Então, assim, o porquê que eu estou mostrando isso para vocês? Vamos ver a margem líquida, como que ela se comportou. Ó, uma margem líquida em torno aqui de 15%, depois caiu, margem líquida negativa e agora subiu. Eu estou mostrando isso para vocês porque muitas pessoas olham para o histórico passado e se ele tá muito bonitinho, ela já se enviesa e projeta ela para o futuro. Mas esquece que Petrobras, ela tá ligada a dólar, ela tá ligada a preço de petróleo, ou seja, uma commodity. E todos esses fatores, principalmente nesses últimos 2 anos, eles tiveram uma valorização muito grande. Ou seja, os resultados da Petrobras, eles foram potencializados porque ela praticamente pegou o cenário perfeito. Ela pegou um preço de commodity alto, um preço de dólar alto, isso tudo joga o resultado para cima, gerou muito caixa para a empresa e é justamente por isso que ela está fazendo essas distribuições. Mas esse é um ponto de alerta, porque justamente commodities, petróleo, é uma empresa cíclica. E a gente já conseguiu ver, com base nos resultados, que os indicadores dela nem sempre são favoráveis e, na grande maioria do tempo, eles são desfavoráveis. Ou seja, muitos investidores estão investindo em Petrobras, principalmente porque, olha, nossa, um preço-lucro de 3, algo extremamente interessante, começa a ver todo esse cenário perfeito que se criou e projeta que isso daqui vai ser perpétuo. Porém, não necessariamente. Pelo que a gente viu do histórico passado, é bem provável que tenha um resultado pior do que o apresentado atualmente. Mas é claro que a gente não tem como prever o futuro. O dólar pode se manter, o dólar pode subir, o dólar pode cair. O preço de commodity, principalmente por ser algo mais escasso, tem toda essa questão aí de que é muito difícil de você gerar uma nova petrolífera. Então, assim, quem detém já esses controles e já faz esse fornecimento para o mundo, consegue acabar se aproveitando dessas questões. É difícil surgir um novo player no cenário, mas a gente não consegue controlar preço de commodity, a gente não consegue controlar dólar, a gente consegue controlar a nossa exposição. Então, se você acredita que Petrobras pode ser interessante para você, é compatível com o seu perfil de investidor, você entende essa questão cíclica, você tem estimativas positivas para o futuro? Ok, você que tem que ser responsável por tomar a sua decisão de investimento. Mas, se você não sabe como que funcionam essas questões de câmbio, de commodity, você está simplesmente olhando para essa parte dos índices interessantes, de um dividendo interessante, na minha opinião, você muito provavelmente não deveria estar investido em Petrobras, porque aparentemente você não sabe nem onde está entrando e não consegue projetar nada para o futuro, exatamente porque você não fez o dever de casa, não entende a questão cíclica de commodity, de preço de dólar e tudo mais. Então você estaria sendo levado por indicadores extremamente interessantes em um cenário que foi extremamente positivo para potencializar os resultados e estivesse se enviesando por conta dessas altas distribuições. E vale um ponto de atenção aqui também, né, que é o seguinte, a Petrobras, ela é uma estatal. A gente vai estar próximo agora de um período de eleições, o que poderia gerar turbulências, principalmente na cotação da empresa, e você estaria investindo em uma empresa, e isso que eu estou falando é mais para aquela pessoa que literalmente fez um investimento ou está pensando em fazer um investimento por conta do dividend yield. Inclusive, eu já vou até dar minha opinião aqui. Nada do que foi dito aqui nesse vídeo foi uma recomendação de investimento, mas se você está se questionando se você deveria ou não comprar ações da Petrobras, principalmente por causa de dividend yield, na minha opinião, você não deveria. Por quê? A pessoa que estuda o case, a pessoa que estuda a Petrobras, ela já muito provavelmente estava posicionada em preços muito mais inferiores. Você agora está querendo se posicionar em um momento onde os preços já tiveram uma elevação e, claro, eles podem sim se potencializar ainda mais. Porém,
Por você estar querendo entrar justamente nesse momento e um viés, assim, dessa questão da distribuição, muito provavelmente você não estuda o case, não estuda a empresa e não estava preparado. A pessoa que estuda o case, muito provavelmente ela já estava investida ou ela já tem na cabeça dela valores interessantes de preço de cotação e tudo mais, muito bem estipulados para que, caso ela ainda não tenha tido essa posição montada, ela já tem mais ou menos um norte de como ela vai montar. Agora, se você ainda está se questionando se monta ou não simplesmente por causa do dividend yield, acredito eu que você pode estar sendo enviesado pelos indicadores e se deixando levar por essa questão de receber um dividend yield atrativo só para poder falar que teve um alto retorno. Porém, muito provavelmente isso daí vai te complicar ao longo do tempo, porque você não sabe o que está fazendo, não entende da questão cíclica de commodity, está comprando pelo motivo errado. E muito provavelmente, se após essa datacom ou nesse problema de turbulência com eleições, se as ações dela tiverem uma desvalorização estranha, assim, uma desvalorização forte, você muito provavelmente não vai ter estômago para segurar, porque como você não fez o dever de casa, não entende a empresa e comprou simplesmente por conta do dividendo, muito provavelmente você ainda vai correr risco de tomar um prejuízo nessa posição, simplesmente porque você entrou porque ela iria pagar dividendos interessantes. E um outro ponto de alerta é o seguinte: essa distribuição ela foi estimulada por uma chamada do governo, pedindo para as estatais distribuírem mais lucro. Isso não é um bom sentido, por quê? É legal ela distribuir lucro, com certeza, mas a Petrobras, ela troca mais de presidente do que time de futebol troca o técnico, entendeu? Então, isso não é legal. Tem sempre essas mudanças que não acabam trazendo uma segurança para o investidor, e daí, fora essa questão de mudanças, quando o governo pede dividendo, ela manda. Então, assim, é uma coisa que gera, pelo menos da minha parte, eu fico um pouco assim, com o pé atrás, beleza? Mas é claro que nada disso daqui foi uma recomendação de investimento, é apenas a minha opinião, e eu acredito que com o foco na preservação de valor, você deveria ter sua estratégia e seguir ela, e não ficar se perdendo com essas notícias de só porque vai pagar ou não dividendos interessantes, beleza? Invista no que você conhece, estude as empresas, invista no que é compatível com o seu perfil de investidor, não fique indo nessa onda de manada, beleza? Então dá o like, se inscreve no canal, compartilha com o coleguinha e dá essa força aí pra gente bater 1000 inscritos. Valeu, queridos!